Essa é a 8ª parte do vídeo sobre autismo, um vídeo para pais, educadores e interessados. Nessa 8ª e última parte, eu queria falar um pouco sobre a criatividade, que eu penso que, assim como a inteligência, a criatividade talvez esteja sendo mal interpretada e também subestimada nas pessoas do espectro do autismo. Esse é um assunto que eu discuto aqui também nesse livro, que eu já tinha indicado quando eu falei de inteligência. Ele é um livro da editora Papyrus, lançado em 2014, que eu organizei junto com a professora Ângela Virgolin. O título é Altas Habilidades, Superdotação, Inteligência e Criatividade. Então aqui tem um capítulo onde eu discuto a inteligência e tem outros capítulos onde outros autores discutem, obviamente, também a inteligência e a criatividade. Então, talvez seja de interesse. Aqui nesse livro, Espectro do Autismo, Criatividade e Emoções, nesse livro eu também tenho uma parte onde eu discuto a questão da criatividade dentro do espectro, como ela está sendo mal interpretada. Além desses livros, tem o blog Neurociências em Debate. A pessoa pode acessar o blog, lá colocar as palavras-chave, autismo ou inteligência, criatividade, e vai encontrar vários textos onde esse assunto também é discutido. Eu tenho uma palestra que eu dei na UFRJ, que está aí no canal, uma palestra para a UFRJ sobre autismo em 2016, onde eu também discuto a criatividade, e uma palestra no Simpósio Internacional de Neurociências em 2017, onde eu também discuto isso. Então, são apenas referências para quem quiser, quem estiver mais interessado e quiser se aprofundar. Quando a gente fala de criatividade, ela, na realidade, ela é meio que uma incógnita, porque ela é uma coisa maravilhosa, né? É a musa inspiradora aqui que dá esse clique, que a gente inventa coisas novas, cria coisas que ainda não existiam e que de repente transformam o mundo, né? Einstein dizia que a imaginação é mais que o conhecimento. Então a criatividade, ela é meio que um presente dos deuses, né? É uma coisa que faz com que você... né? A gente associa com uma coisa meio divina mesmo, um talento. Por quê? Porque ele passa por um aspecto muito intuitivo. Eu vou dizer o que é isso. Então, na definição, a criatividade é uma definição assim, tentando estruturar um pouco as ideias, né? A criatividade, ela seria a capacidade de resolver problemas criando soluções novas, produtos novos, que não existiam até então e que são valorizados, que são reconhecidos, que são admirados pelo grupo. E o aspecto intuitivo da criatividade é porque ela é assim, quando eu penso em inteligência, eu penso numa forma de raciocínio que a gente chama de pensamento convergente, que é um pensamento dedutivo. Se A igual a B e B igual a C, logo A igual a C. É um pensamento que tem uma única solução, uma única resposta, só tem uma resposta correta, e é um pensamento que se dá passo a passo. Então eu posso descrever todas as etapas que fizeram com que eu saísse dessa situação e viesse para essa. Na criatividade, ela é uma coisa assim, vupt, de repente apareceu aquela solução. Por isso que tem essa coisa da associação com o divino ou com uma musa inspiradora, com uma coisa sobrenatural, me veio aquela inspiração. Porque ele tem a ver com um processo mental que é mais intuitivo. Intuitivo é quando eu tenho uma ideia ou quando eu chego a uma solução sem conseguir refazer esses passos, todos os passos para chegar. Não, eu dei um salto associativo e cheguei a uma solução, e cheguei a uma resposta. Então esse salto associativo é o pensamento intuitivo. E isso se associa também a um pensamento divergente, ao contrário do pensamento convergente, onde você parte de um problema e chega a uma única solução. O pensamento divergente permite várias soluções. Como que eu vou decorar essa sala? Como que eu vou arranjar os móveis nessa sala? Quantas utilidades eu posso dar para um papel? Tudo que eu posso transformar num papel. Quantas utilidades eu posso dar para uma massinha que eu posso modelar da forma como eu quiser? Então eu tenho a divergência, né? Então o pensamento divergente, esse pensamento intuitivo, ele está muito associado à criatividade, à ideia, à concepção de criatividade. Os testes que se usam para tentar medir a criatividade de alguém, né, numa pesquisa, também aqui, assim como na inteligência, a criatividade também tem essa busca da ciência em tentar traduzir num número.
as tentativas, os testes que medem a criatividade, eles são testes de pensamento divergente. Então, por exemplo, quantas utilidades você pode dar para um determinado objeto, um tijolo. Tudo que dá para fazer com esse tijolo. Então, eles medem quantas ideias, o número de ideias que você conseguiu ter num determinado intervalo de tempo e quão criativas essas ideias são. Então, isso seria uma forma de tentar medir e, de fato, o pensamento divergente guarda uma associação com o desempenho criativo das pessoas fora, né, no ambiente natural. Entretanto, isso para o espectro do autismo não funciona muito. Quando a gente fala de criatividade, a gente tenta traduzir aquilo assim em duas etapas. Uma etapa seria a etapa de geração de ideias, de geração das associações, que é essa coisa do salto associativo, da intuição, e uma outra etapa que seria a organização dessas ideias para um produto final. Parece que as duas coisas são muito necessárias. A etapa de geração, onde eu faço associações de coisas diferentes, então eu pego um vaso que estava sendo usado para colocar café e aí aquilo eu transformo numa cesta de flores e eu associo um problema da matemática com outro e parece que eu começo a enxergar soluções ou enxergar ideias. Esse aspecto generativo, que tem a ver talvez até com uma certa porosidade, ou seja, eu deixo entrar várias coisas na minha consciência, quando isso acontece, isso se associa à ativação de uma rede neural que a gente chama de Default Mode Network. Esse Default Mode Network são estruturas no cérebro que tem uma localização mais central, mais paramediana e que é ativado quando a pessoa está com a mente divagando, quando ela está distraída, quando ela está sonhando acordada, quando ela não está concentrada em nenhuma atividade. Então faz sentido, é nesse momento que as ideias criativas emergem, é por isso que a pausa, que o sossego, que a preguiça podem ser muito produtivas, né? Mas depois que eu fiz essas associações, eu preciso ter um outro componente quando eu estou no processo de produção do objeto criativo, que é o componente de organizar e principalmente de filtrar. Porque eu faço tantas associações, tantas coisas passam, mas eu preciso selecionar o que na realidade eu vou seguir até o fim e como eu vou estruturar isso. Então esse aspecto de estruturação, de seleção, de organização, ele está mais associado à ativação do córtex dorsolateral pré-frontal e está associado às funções, ao que a gente chama de funções executivas, que são essa capacidade de planejamento, organização, seleção e principalmente filtração. Eu consegui filtrar estímulos irrelevantes, filtrar ideias irrelevantes e para me concentrar só naquilo ali que eu escolhi. Então eu estou falando assim que a criatividade está associada ao pensamento divergente, ela está associada a esses saltos associativos, ela é uma coisa mais intuitiva, eu estou diante de um problema, esse problema permite várias opções e eu falei de dois processos neurobiológicos que seriam a ativação do Default Mode Network, associado a essas associações livres, o componente de geração de novas ideias e o córtex dorsolateral pré-frontal com as suas conexões, que estaria mais associado à seleção e organização das mesmas. Então essas duas etapas são importantes para o processo criativo e por isso que a criatividade guarda uma relação com a inteligência. A gente sabe que as funções executivas elas estão associadas à inteligência, então para eu obter um resultado criativo eu preciso dessas funções executivas, então por isso que geralmente as pessoas que têm existe uma correlação entre o desempenho nas funções executivas, na memória de trabalho, etc., e o desempenho na criatividade e a inteligência. Então, essas coisas guardam uma relação entre si, mas a inteligência ela é muito provavelmente necessária, mas ela não é suficiente para o desempenho criativo. Então é necessário que eu seja inteligente, que eu consiga me concentrar, que eu consiga conectar as coisas, fazer ligações, abstrair, resolver problemas, buscar soluções novas, mas isso não é suficiente para ideia criativa, para que eu realmente consiga obter um produto criativo. Existe também uma diferença que se coloca assim, a criatividade como traço. Eu posso ser uma pessoa criativa,
porque geralmente são pessoas que gostam de novidades, são pessoas extrovertidas, são pessoas que têm uma percepção mais integral das coisas, eles captam várias informações ao mesmo tempo e as integram. São pessoas que têm empatia, não é? Que entendem o outro, que têm uma curiosidade também social. Então essas pessoas, pessoas com essas características de personalidade, muitas vezes têm também características criativas. Mas essa criatividade, ela é mais uma criatividade cotidiana. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa extrovertida, generosa, ávida por novidades, e eu sou uma excelente cozinheira, então eu faço pratos diferentes e tal. Essa é uma criatividade cotidiana. Ou a minha casa, eu decoro, a cada semana eu decoro a minha casa de um jeito diferente, eu troco os móveis de uma forma inusitada. Isso é uma criatividade cotidiana, são pequenas coisas que são reconhecidas ali pelo seu ambiente, que tem o seu valor. Mas isso não são as grandes conquistas criativas, que são aquelas grandes coisas que vão mudar o grupo, que vão deixar uma marca naquela sociedade. Essas grandes conquistas criativas, elas não se associam tanto a essa personalidade criativa, que se associa à criatividade cotidiana. As conquistas criativas, elas vão exigir algo a mais, que é essa coisa da dedicação obsessiva, que é essa coisa do interesse, e muita coisa que também não se entende muito bem. Então, e aí a gente começa a se aproximar um pouco mais da discussão na questão do autismo. Porque se eu entender a criatividade como um traço de personalidade, as pessoas do espectro, elas não têm nada disso, elas não são extrovertidas, elas não são ávidas por novidades, pelo contrário, elas não têm empatia, têm uma dificuldade com isso, elas não gostam de mudanças, elas são fixas em rotinas, elas são inflexíveis, então não tem nada desse traço criativo. Além disso, a gente sabe que os estudos de eu falei que a criatividade precisa da ativação do Default Mode Network, ele é hipoativado nas pessoas do espectro do autismo. Então, em várias situações, os estudos foram feitos e mostraram que aquela região não funciona tão bem neles. As funções executivas, também existem indícios de que as pessoas do espectro têm muito problema com função executiva, com selecionar as coisas, com filtrar o que é relevante e o que é irrelevante. Então, explica também. Então, assim, poxa vida, ele não tem os traços de personalidade criativa, ele tem problema de função executiva e tem problema de ativação do Default Mode Network. Logo, obviamente, as pessoas do espectro do autismo não podem ser criativas, porque isso contradiz tudo aquilo que se entende por criatividade. Só que aí, se a gente olhar para a realidade, esquecer toda essa teoria e olhar para as coisas que pessoas do espectro produzem, a gente vai ver que eles podem ser extremamente criativos. Então tem vários livros, né? Nesse livro aqui eu mostro as obras da Camila Falck, que é uma pessoa do espectro, e para mim, então, uma grande prova de, olha aqui o colorido emocional, a intensidade das cores, a força, mas também olha a beleza, né? Isso daqui é bonito, isso daqui tem uma harmonia. Quem que harmonizou essas cores desse jeito, né? Quando a gente olha a gente fala, não, mas então não pode ser o autista ter uma mente fria, ou ter uma mente inflexível, ou uma mente não criativa, né? A gente não consegue concordar com isso quando a gente olha, mas não é só a obra da Camila, existem vários exemplos na literatura mostrando como eles podem ser criativos. Aqui, quando a gente fala de flexibilidade, eu mostro sempre esse quadro, que a Camila comenta, na realidade eu queria ter feito uma aranha, mas não deu certo, então eu fiz uma teia de aranha. Então não é uma mente tão inflexível assim, tão fixa em uma coisa só, é uma mente que consegue mudar a sua estratégia, consegue rever os seus processos e chegar a um outro resultado. Então a realidade contradiz a teoria, ou seja, a teoria não pode estar tão certa assim. A gente acha que quando eu digo a gente, são as coisas que eu li e que me convenceram diante de tudo que eu fui estudando e vendo. Que o processo criativo, assim como a inteligência na mente do autismo, segue um outro caminho. Então eles têm algumas características muito peculiares que propiciam a
o desempenho criativo em algumas situações. Não é essa criatividade cotidiana de estar todo dia inventando um prato novo, ou uma decoração diferente, ou uma roupa diferente, um cabelo diferente. Mas é uma criatividade pontual que resulta dos interesses restritos, que às vezes se tornam em obsessão. É aquela paixão por um determinado assunto. É interessante dizer aqui que quando a gente normalmente gosta das coisas, a gente gosta, mas também não gosta tanto assim. Aí dá um tempo, chega, não, agora eu tô cansada, agora eu vou conversar com os meus amigos, eu vou me socializar, vou fazer outra coisa. Então, a maioria de nós não tem aquela paixão, aquele fascínio que nos faz ficar horas e horas e horas entretidos com uma mesma coisa. Esse fascínio que eles têm propicia o quê? Propicia um ensaio, um treinamento e, obviamente, que em algum momento a descoberta de uma coisa diferente dentro daquilo, dentro daquela área que o fascina tanto e a qual ele se dedica. Ele pode começar a ver uma coisa que as outras pessoas não estavam vendo. Além disso, eles têm um processo perceptivo diferente, que eu falei em outras partes do vídeo, que é essa questão da percepção do detalhe, que propicia com que eles desfaçam ilusões de óptica. Se eles veem muitas linhas, eu vejo todas aquelas linhas juntas, embaralhadas, mas eu imagino ver, é um leão. Não, ou é um leão ou é um... Não, parece que mais é um leão. Mas essa interpretação que eu dou não é o que realmente está lá. O que realmente está lá são as linhas, né? A interpretação que eu dou provém de uma expectativa mental que eu tenho, de que aquilo lá tem que fazer algum sentido e aí eu capto tudo junto. Mas eles têm um processamento muito mais voltado para o detalhe e voltado para desfazer essas ilusões de óptica, porque eles vão ver os detalhes, aquelas linhas, como elas realmente estão estruturadas. E aí eles podem ver a linha de uma forma totalmente diferente e acabar encontrando uma solução para um problema que a gente não está vendo, que a gente está preso naquela expectativa perceptiva, então eu só consigo perceber daquele jeito porque é aquilo que tem que ser. Uma outra característica é que talvez o próprio isolamento social e essa dificuldade de teoria da mente faz com que eles cheguem a ter ideias inusitadas sem se preocupar tanto se aquilo está dentro da vanguarda, se aquilo está dentro do que está sendo, do que está em moda ou do que está sendo visto como belo. Ele cria uma coisa ali porque ele é isolado, porque ele não entende muito bem o que os outros estão pensando ou vão esperar dele. E de repente aquilo ali é uma coisa fantástica. As pessoas do espectro, eles conseguem entrar num estado, eles conseguem mais provavelmente ou mais facilmente entrar numa coisa que é descrita como estado de flow, que é um estado de imersão profunda na atividade que eu estou realizando, que faz com que eu esqueça se eu estou com fome, se eu estou com sede, se eu estou com sono ou o que está acontecendo no meu ambiente. Aquilo em si é fascinante. A gente, quando faz as coisas, por exemplo, se eu estou escrevendo um livro, eu fico imaginando, ainda que de uma forma remota, mas eu vou imaginar o que será que as pessoas vão achar desse livro? Será que elas vão entender? Será que elas vão gostar? Ou se você está pintando um quadro, o que será que o público vai achar, né? Agora, se você se liberta disso, meu Deus, que coisa maravilhosa. Você se libertar de qualquer expectativa social, você está fazendo aquilo porque aquilo te fascina, porque aquilo é a sua paixão e ali você está no seu mundo e você está satisfeito. Aquilo já é ter chegado onde você queria ter chegado, aquilo já é o seu objetivo. Então, por todas essas características, os interesses restritos, a fascinação, a dedicação intensa a uma determinada área, a falta de conexão com o que está acontecendo lá fora, o que os outros podem estar esperando, a expectativa social, essa forma diferente de perceber as coisas, tudo isso pode contribuir para um perfil de criatividade muito peculiar, diferente dos outros, mas que pode ser genial, que pode ser maravilhoso. Então, a gente sabe que existe uma criatividade musical, isso eu discuti um pouco quando eu falei de musicoterapia, dentro do espectro do autismo. Eles têm um grande talento musical. A música é uma das, em 1/4 dos casos de savantismo, a música é a área onde eles têm as grandes habilidades, onde eles têm uma ilha de alto desempenho. Então, o savantismo é a constelação onde uma pessoa tem um baixo desempenho geral, mas ela tem uma área onde ela tem um desempenho muito superior. Então, os autistas, 30% deles têm savantismo, e desses 30%, 1/4, o savantismo está na música. A música é essa área.
E o próprio Treffert, que é o cientista que estudou durante décadas o savantismo, ele dizia antes que as pessoas do espectro elas tinham uma grande habilidade em reproduzir, em imitar, mas que elas não tinham habilidades criativas. E décadas depois, continuando o seu estudo, ele corrigiu isso e disse que não, que na realidade nessas ilhas de alto desempenho, por exemplo, na música, eles são capazes sim de criar novos trechos, de improvisar, de criar novos ritmos, então não é apenas uma habilidade de repetição ou de memorização, uma coisa rígida, não, isso pode ser criativo também. Na pintura, como eu já falei, a gente vê essa criatividade de uma forma muito clara, mas tem até estudos, poucos, mas alguns mostrando até criatividade linguística, que é a área, vamos dizer assim, mais fraca, o calcanhar de Aquiles das pessoas do espectro é a linguagem, né, com as suas metáforas, com os seus duplos sentidos, mas tem um estudo que mostra com pessoas do espectro, pessoas inteligentes, que eles criaram metáforas, na realidade, muito criativas e que eles conseguiram também interpretar metáforas. Então a gente vê que quando a gente se aproxima do espectro do autismo, a gente tem que se desfazer de concepções muito rígidas, a gente tem que se abrir para o novo, porque eles não obedecem às teorias que a gente tem, eles nos surpreendem a cada momento, eles não precisam ter todos aqueles sintomas ali descritos, eles podem ser, enfim, muito diferentes e muito surpreendentes. Tem uma pessoa do espectro que diz: se você conheceu uma pessoa com autismo, então você conheceu uma pessoa com autismo, você não pode generalizar. A gente tem que esquecer as regras e as generalizações e tem que experimentar muito, experimentar com as terapias, experimentar com os interesses. E aqui entra a criatividade como uma forma de inclusão, uma forma de você aproveitar aqueles interesses que ele tem, aquele fascínio, que pode ser por uma coisa que até é meio estranha, que parece que não tem muita utilidade, mas você vai ampliando aquilo, se aproveitando dessa capacidade, mas criando uma ponte com aquilo que pode ser útil para a sociedade. Então, nesse livro eu descrevo o caso de uma pintora que tinha o espectro e que ela gostava muito de pintar canos, canalização, fios, né? Só que ela pintava muito bem, ela desenhava maravilhosamente bem. E a mãe dela, ao invés de bloquear esse talento, ao contrário, ela estimulou. Mas ela ampliou e foi induzindo a menina a desenhar coisas que fossem mais atraentes, mas ainda dentro do interesse dela. Eram ruas e tal, mas colocando as casas dos vizinhos, aí as pessoas começaram a achar bonito, começaram a comprar, e hoje ela é uma artista reconhecida e que tem na pintura a sua forma de provimento, que se sustenta e é independente através da pintura. Então a arte ela pode ser uma forma de inclusão também. E a criatividade ela pode acontecer no autismo seguindo um caminho totalmente diferente e inesperado. É isso.